Hoje a gente está falando, até o último número que a gente tinha era 1 para 42. Essa semana eu vi 1 para 30. É. Então, quer dizer, toda sala vai ter pelo menos um, Uhum. né? Então, numa escola que tem 10 turmas, vão ter 10 E a gente crianças com já autismo. verifica A gente isso. já vê isso. A gente não precisa nem quantificar as salas de aula, mas cada turma, né? Que eu trabalho numa escola que é de primeiro a nono ano. Uhum, De primeiro a nono ano, eu tenho algum caso especial. Seja sim, TDAH, seja autismo, a gente tem deficiências múltiplas. sim. Então, assim, cada criança, cada turma tem a sua particularidade que precisa ser trabalhada individualmente. É, E com a turminha, né, dos alunos. e não colocar todo mundo no mesmo patamar e dizer a gente vai trabalhar com todo mundo assim, porque também não Não funciona. existe padrão, Não tem né? padrão, né? A gente está falando de coisas atípicas, então estamos falando de pessoas que são diferentes e diferentes entre si, né? Então não tem como isso acontecer de forma assim tão sistematizada como o sistema quer que seja, né? Eu acredito que essa individualização ainda a gente está longe de um processo ideal de individualizar o aprendizado da pessoa com autismo, por Ah, exemplo. não, é. Está muito longe. Muito longe, Muito né? longe. A gente vê pelo currículo, né? Nós temos um currículo engessado. Então, assim, você tem que cumprir aquela demanda curricular de conteúdos em determinado tempo. Que é um absurdo de Que gigante, né? Vamos falar a é muita verdade. coisa. Uhum. E o aluno é avaliado por aquilo, se ele cumpriu aquela demanda Ele não é curricular. avaliado se ele evoluiu um passinho Sim, naquela determinada área que é mais importante é, para a vida diária ou para a aquisição de autonomia dele, exato, né? exatamente. Deveria Há uma ser, série né? de habilidades pré-acadêmicas que a gente também precisa trabalhar, né, Claro. para conseguir chegar nesse currículo. E fazer essa questão da adaptação curricular, dessa questão de você fazer um planejamento individual para esse Sim. aluno, pensando na adaptação curricular, é algo muito difícil hoje, né, nas escolas. Eles não entendem essa questão da adaptação curricular, né? Porque ele Se adapta o conteúdo, mas não o Não, o currículo. currículo, Uhum. exatamente. As professoras, assim, muitas das professoras que eu trabalho, pensa que a inclusão, né, o trabalho, então, eu vou colocar uma atividade que ele faça, que todo mundo está fazendo. Não, não é isso. Né? Ele Não. pode fazer uma atividade diferente, Outra coisa para adquirir outra uma coisa. habilidade até pré-requisito daquela que está sendo feita, Isso. né? E quando você vai com essa proposta, você está trabalhando isso de forma individual, diferente, porque aquele é o currículo do aluno. Por mais que ele tenha um currículo da série, mas ele tem um currículo para ele tem uma adaptação curricular. Sim. E aí já se considera, então você não está incluindo, porque ele não está fazendo o que todo mundo está fazendo. Essa é uma outra questão, Então você gente. não entende de inclusão, É. né? Você Falar realmente em não sabe. inclusão e querer colocar todo mundo no mesmo patamar. O que eu imagino, né? Imagino que inclusão é dar condição de aprendizado equivalente para todos. Isso. Então, se um aprende pulando, vai aprender pulando. Se outro aprende cantando, vai aprender cantando. Se outro aprende, sei lá, lendo, vai aprender lendo. Ok. Mas eu tenho que pensar no que é pertinente para Para aquele aquele aluno, para aquela Uhum. vida, né? E pensar que existem momentos, eu imagino assim, porque a gente vem de uma experiência assim, Jaque. Eu não sei, a pandemia trouxe algumas outras discussões em relação à educação especial, É, eu acredito, porque esse foi a nossa experiência, né, sim. Carol?